E aqui no nosso programa, a saúde mental é pauta o ano inteiro. Mas hoje a gente começa o mês na maior campanha anti-estigma do mundo. É o Setembro Amarelo. Este ano o lema é "A vida é a melhor escolha", porque infelizmente no Brasil o registro é de aproximadamente 14 mil casos por ano de pessoas que atentam contra a própria vida. Ou seja, é uma média de 38 suicídios por dia. Quem vai conversar mais com a gente sobre esse tema é o nosso psicólogo Wellington Santos, que já está aqui com a gente no nosso estúdio. Boa noite, doutor Wellington. Olá, Eli, prazer enorme estar aqui com você e abrir um mês, né, falando desse tema tão importante e essa campanha que muito ajuda a gente a entender o que é o suicídio, o que é saúde mental. É muito complicado lidar com isso, Sim. Não é, doutor Wellington? Mas eu queria que o senhor já começasse aqui a nossa conversa explicando para o nosso telespectador quais são os sinais. A pessoa que quer fazer isso, que tem esse planejamento, essa depressão, ela dá alguns sinais, né, no dia a dia. Sim, nós chamamos esse planejamento quando o paciente se encontra com ideações suicidas, né? Então, normalmente, a pessoa que comete o suicídio, 90% delas já estão adoecidas, já estão em uma condição de adoecimento, já estão em uma situação vulnerável, né? Ou seja, metade dessas pessoas estão normalmente em tratamento, outra metade não está. Então, é muito importante observar aquela pessoa que muda o comportamento dela, aquela pessoa que tem uma personalidade, um estilo de vida e de repente ela se afasta das pessoas, ela entra numa tristeza profunda, ela começa a se sentir desesperançoso. Então, são os fatores de riscos. Quem comete o suicídio, normalmente, já são pessoas que têm uma situação de adoecimento, uso de drogas, são pessoas que, normalmente, na família já teve um histórico. Então, é muito comum na clínica, quando nós realizamos o processo da anamnese, nós questionamos: na sua família tem um histórico de adoecimento mental, de pessoas que já cometeram o suicídio? E um ponto importantíssimo ali: se a pessoa já tentou de alguma forma se suicidar. Então, se ela já houve tentativas, você que é a família, a rede de apoio, tem que ter muito Mas cuidado. tem aquelas situações, doutor Wellington, que a pessoa às vezes quer desabafar, quer conversar, ela diz: olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo triste, para baixo, estou preocupado com a situação X ou Y. Aí a pessoa que está ouvindo diz: ah, besteira, vamos ali dar uma saidinha que isso passa, vai Sim. dormir que passa. A pessoa menospreza, entre aspas, aquele sofrimento que o outro está sentindo, né? Isso atrapalha mais do que ajuda, né? De fato, há uma minimização daquele sentimento, daquela condição. E se a pessoa pede ajuda, eles: olha, eu não estou bem, acredite. Para ela chegar àquele ponto de falar... Ela chegar ao ponto de pedir ajuda, de dizer que não está bem, que quer ser cuidada, que quer saber que caminho tomar, né? Nós temos que dar atenção. A rede de apoio, família, amigos, pessoas próximas do trabalho, tem que dar atenção. Porque pode ser que aquela pessoa esteja ali passando por uma condição e por uma situação. E se ela pediu ajuda, é importante que alguém a ouça e procure uma ajuda para ela. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade de se expressar. Sim. Tem essa dificuldade, vergonha, às vezes, vergonha, né? Em especial, os homens. Os homens são a curva maior, né?
As mulheres tentam mais o suicídio, mas os homens conseguem mais. Né? Porque o homem, normalmente, ele fica mais calado, ele fica na dele, ele não fala sobre os sentimentos, né? Ele acumula porque nós temos um machismo, né, hereditário, naquela coisa de que o homem tem que ser forte, o homem é o provedor, o homem tem que dar conta de tudo. E aí, normalmente, quando esse homem vai para a tentativa do suicídio, ele já vai bem determinado e ele, infelizmente, tem uma chance maior de conseguir. Às vezes a pessoa está naquele momento ali de tristeza, acaba desencadeando numa depressão, mas não existe um motivo específico para aquilo, né, doutor Wellington? Sim. Às vezes o que é importante para você, para mim não é, e não causa tanto dano assim, tanta tristeza. Sim, né? sim. Existe aí essa análise da subjetividade do outro, né? O que me causa sofrimento, Eli, pode não causar sofrimento a você. Às vezes, a pessoa se afeta muito com uma determinada situação, a perca de um emprego. E o outro já não se afeta. Ele diz assim, que bom, já queria sair, vou arrumar outro emprego. Vida que segue. Vida que segue. Mas cada pessoa tem uma forma de compreender e perceber o mundo ao seu redor. Que nós somos essa construção desde a infância, nossa adolescência, tudo que nós vivemos, a forma como fomos educados, nos traz a quem somos hoje. Então, cada um tem uma forma de perceber e enxergar o mundo ao seu redor. Hoje, doutor Wellington, os pais, eles têm aí um desafio muito grande, que é com os filhos adolescentes, que estão naquela fase de turbulência hormonal, de mudança, de crescimento, que vão fazer o Enem, são pressionados a ter uma escolha, às vezes não quer fazer um determinado curso, o pai e a mãe dão uma sugestão e quer aquele curso. Aquilo já exerce uma pressão muito grande, né? Sobre aquelas criaturinhas. Sim. E aí pode desenvolver aí uma coisa mais séria, né? E você traz ali um ponto importantíssimo. Maior parte dos suicídios são cometidos pelas pessoas que têm entre 18 e 29 anos. Ou Muito seja, jovens, né? é a população jovem que comete mais o ato do suicídio. Né? E isso tem a ver com esse modelo de vida que é pregado para muitos. Você tem que ser, você tem que conquistar. E muitas vezes esse jovem, ele não consegue se expressar no que realmente ele deseja ser. Seja uma questão profissional, seja uma questão pessoal. Olha, eu quero vivenciar isso. E ele é muito pressionado em casa, pelos pais, ele é muito pressionado pela sociedade, que determina um padrão. Se você não tiver uma determinada profissão, se você não tiver uma determinada opção sexual, e você é diferente. Então, ele se sente diferente e pensa, eu não estou cabendo nesse mundo. Não me enquadro. Eu não me enquadro, eu não sou daqui. E aí ele entra num sofrimento profundo, chegando a essa condição de adoecimento e até mesmo tirar a própria vida. Infelizmente, mais da metade dos suicídios são pessoas jovens. É a segunda maior causa de morte do mundo, o suicídio. Meu Deus. E tem também a questão, doutor Wellington, das redes sociais, que lá existe uma vida perfeita, entre aspas, Sim. e que quem está vendo aquela vida acontecer ali, por exemplo, no Instagram da vida, diz, mas por que fulano tem essa vida maravilhosa e eu não tenho? Ele já acorda bem, já acorda bonito, já acorda com toda a disposição e eu estou tentando aqui, não consigo. Aquilo deve causar uma frustração muito grande, né? Sim, temos hoje uma grande polaridade aí entre o mundo real e o mundo virtual. No mundo real, você é triste, em alguns momentos, né? Tem problemas, você tem contas para pagar. Né? O mundo real, você tem que acordar cedo e batalhar. O mundo das redes sociais são facetas, são cortes.
de determinados horários do dia, de determinados momentos e determinadas situações. E aí quem não está bem ali começa um processo de comparação. Nossa, como a vida da Eli é maravilhosa. Nossa, como a Eli é uma jornalista de sucesso. Nossa, eu não vou conseguir ser. Eu não vou conseguir terminar nem a faculdade. Imagina ser uma jornalista como ela. Então começa essas comparações e isso gera uma cobrança excessiva, ocasionando aí essa pressão muito forte e esse adoecimento no indivíduo. E é bom ter bem claro de que, como o senhor citou, ali são recortes, né, da Sim. vida. A pessoa quer postar ou quer mostrar quando ela está bem, né? Ninguém, Tá arrumado, tá... ninguém normalmente mostra, meu boleto está atrasado, né? Não, até porque o feio, o ruim não é atrativo, né? Acabei de acordar, eu não faço uma selfie e coloco lá, né? Não, de forma nenhuma, né, doutor? E aí a gente vê campanhas importantíssimas como essa do Setembro Amarelo, que tem muitas iniciativas, Sim. né, para ajudar as pessoas que estão nesse sofrimento emocional. Sim. Quando falamos de Setembro Amarelo, eu gosto sempre de dizer para as pessoas o porquê, como surgiu o Setembro Amarelo. Foi um jovem de 17 anos, um americano, Mike M. Em 1994, ele tinha um carro Mustang e ele tinha algumas habilidades mecânicas e ele reformou o Mustang dele e pintou de amarelo, né? E aí ele teve uma desilusão amorosa, né? Um garoto de 17 anos que era muito alegre, né? E chamou a atenção. E os pais o encontraram dentro do Mustang. Ele tinha tirado a vida dele, né? E aí os pais muito consternados com a situação e toda a vizinhança, porque não sabiam o que estava acontecendo na vida dele. E aí, a partir dessa campanha, no Brasil, em 2015, começou essa campanha do Setembro Amarelo. E o cartãozinho amarelo que eles distribuíram no velório dizia: peça ajuda. E aí a campanha do Setembro Amarelo, ela nasce para isso. Peça ajuda. Vale a pena viver. Fale sobre o que você sente. A Organização Mundial de Saúde, ali acredita que mais de 90% dos suicídios poderiam ser evitados se tivessem o tratamento correto. As pessoas tivessem um olhar mais atento, né, para o outro. Às vezes, assim, doutor Wellington, quando é na escola, nós temos uma rede aí de ajuda que são os professores. Sim. Eles observam um comportamento diferenciado no aluno, passa para o pai, aí já tem a responsabilidade do pai. Quando é adulto, em casa, os familiares podem observar algo diferente, né, da rotina. Qual é a orientação que o senhor dá? Se eu observo que o meu amigo não está feliz, não está bem, está com um comportamento diferenciado, o que eu devo fazer? Você falou um ponto muito importante, a observação. Normalmente os pais conhecem o comportamento dos filhos. Quando ele muda de forma repentina, ele sabe que ali está acontecendo algo, né? E aí é importante entender que em alguns momentos nós vamos ficar tristes. Não somos imunes a isso, né? Claro. Mas a tristeza excessiva e recorrente precisa ser analisada. E se essa tristeza está ocorrendo com a falta do apetite, não está dormindo bem, não está conseguindo performar na escola, você trouxe o contexto da escola. Se o seu filho, se esse jovem, ele normalmente tem uma média, inclusive na sua performance escolar, é importante observar se essa média cai e entender. Algumas escolas, inclusive, têm os serviços de psicologia, que esse aluno pode procurar também. Tem números de telefone também, serviços em que é possível ligar anonimamente, conversar, sim, desabafar um pouco. Aquele desabafo já é uma ajuda também. É uma ajuda e a campanha nasceu
a partir de uma iniciativa do CVV, Centro de Valorização da Vida, né, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O CVV tem um número de contato, 188. Se você não está bem, não tem com quem conversar ou tem vergonha, ligue no 188. Lá tem pessoas preparadas para lhe ouvir e lhe direcionar. Às vezes a gente ouve notícias, doutor Wellington, no nosso noticiário aqui no Grupo Meu Norte, de pessoas idosas que também atentam contra a própria vida. É uma fase que é mais difícil de perceber, porque geralmente o idoso, alguns são mais caladinhos, mais quietinhos, faz parte do comportamento dele, né? Da idade. Existe uma síndrome ali que chama síndrome do ninho vazio. É quando os filhos deixam a casa e o idoso ou a idosa, ou ambos, ficam sozinhos. E aí ele começa um processo de tristeza, começa um processo de solidão muito grande e que remete ao adoecimento. E ele já viveu muito, começa a achar que fez tudo o que tinha que fazer e que a vida perdeu o sentido. Então é muito comum também idosos tentarem contra a própria vida e infelizmente alguns conseguem. No caso, nessa circunstância que o senhor citou, a questão da aposentadoria também, né? Provoca um sentimento de vazio. A pessoa tinha uma vida ativa, tinha para onde ir todos os dias e aí de repente ela para. E aí ela não teve um planejamento da aposentadoria. E aí de repente ela para e fica dentro de casa. Ela acorda, não tem mais a rotina de ir para algum lugar e aí ela perde totalmente o senso de tempo, de direcionamento do dia, de rotina, e isso provoca também adoecimento e uma grande tristeza. Tudo começa, doutor Wellington, com a questão da depressão? A depressão, ela é um fator de risco dentro do processo do adoecimento, né, do suicídio em si. A depressão, o nível de ansiedade muito elevado. Então, são doenças mentais que podem levar a essa condição de adoecimento severo, ao ponto da pessoa tirar a própria vida. Quando alguém lhe comete o ato do suicídio, ela está extremamente adoecida e sentindo... Já é o limite, né? É o limite, ela está sentindo uma dor muito profunda. E aí algo que nós precisamos entender, e a sociedade entender, é que quem se suicida não quer acabar com a vida. Quer acabar com aquele sofrimento. Quer acabar com o sofrimento, com aquela dor. E a única forma que ela encontra, infelizmente, acaba sendo essa. Olha aí, para você ver como é importante esse movimento aí do Setembro Amarelo, como são importantes as dicas que o Dr. Wellington passou aqui no programa, para que a gente possa ir em socorro a uma pessoa que está passando por esse sofrimento, né? Esse sofrimento emocional. Dr. Wellington, eu queria agradecer sua participação aqui, a gente começar o mês aí já dando esse esclarecimento para as pessoas, essa luz, né, na vida das pessoas, e queria lhe desejar uma ótima noite. Eu que agradeço a oportunidade de falarmos sobre Setembro Amarelo. O Canal Saúde está de parabéns, você está de parabéns por abordar esse tema hoje. E as pessoas que estão passando por alguma condição de adoecimento, de sofrimento, busquem ajuda, não guarde essa dor para você. Procure o CAPS mais próximo da sua casa, procure um profissional de saúde e escolha viver.